turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio há 1 ano e 4 meses, através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. E nós temos aqui focalizado diversos assuntos, né? A temática aqui é diferente da época da rádio, porque nas emissoras de rádio eu tinha que fazer sobre futebol, era a recomendação que eu tinha, principalmente na Metrópole, 4 anos e 2 meses. Mas aqui nas lives não. O assunto surgiu desde medicina, né? Enfim, política, como fizemos anteontem com o Joaci Góes, falando sobre o momento atual da política no Brasil, né? Foi uma live sensacional, professor Joaci Góes. E hoje nós vamos trazer Ederlane Amorim, que é o presidente do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, que anunciou para muitos de surpresa, né? Muita gente não pensava que ele gostaria de ser candidato à presidência da Federação Baiana de Futebol. Ele anunciou a sua pré-candidatura e isso vem causando um rebuliço nos bastidores, porque realmente a candidatura foi muito bem vista, ou está sendo muito bem vista pelos seguidores, aqueles principalmente que são eleitores do processo eleitoral da Federação Baiana de Futebol, né? É um processo assim meio esquisito, porque a eleição, imagine, pode acontecer de 16 de janeiro a 31 de dezembro. De janeiro a dezembro. No dia que quando convocar as eleições, estão convocadas. O Estatuto respalda ele a fazer isso, né? Então, eu imagino, né, que causou essa repercussão, porque muita gente deve estar achando que vai ser logo no início do ano. Pode até ser. Mas ele tem o prazo de 16 de janeiro a 31 de dezembro para fazer as próximas eleições da Federação Baiana de Futebol. Éder, antes de a gente tocar nesse assunto de federação, eu queria tocar num assunto aqui. Não sei se você vai se lembrar disso, né? A minha memória não anda muito boa dos assuntos mais recentes por causa da Covid. Dizem que são das sequelas, que você às vezes esquece alguma coisa. Mas as coisas do passado eu me lembro bem. E sabe, eu sempre tive um carinho muito grande por você. Nós nos conhecemos, você ainda era júnior do Vitória, né? Você era atacante da base do Vitória. Isso acredito no início dos anos 80, né? Ou não? Início dos anos 80. 85, 86. Hein? 85, 86. 85, 86. Então, muito bem. E eu me recordo de um fato, você estava no exterior. Eu só estou citando isso aqui para mostrar o caráter desse cidadão com quem eu estou conversando aqui agora, que eu já conheço há 40 anos, praticamente, né? Então, eu posso falar quem é Ederlane Amorim. Eu posso falar. Cara de uma lisura extraordinária, um cara de um caráter irretocável. E a gente tinha uma boa relação, né? E eu não me recordo de onde você veio. Você estava, não sei se na Alemanha ou no Peru, alguma coisa assim. E aí você chegou em Salvador e nós fomos tomar um café ali no Shopping Center Lapa. Eu não sei se você se recorda desse detalhe que eu vou contar aqui agora, né? Que está muito vivo aqui na minha memória, apesar de quase 40 anos depois. Nós estávamos saindo do shopping, né? E aí vinha um ônibus se aproximando e o letreiro ia mudando o bairro de direcionamento daquele itinerário do ônibus. De repente, em nossa frente aparece, a alguns metros de distância, um cidadão nu. E quando eu olho para sua cara, você começou a chorar. Não sei se você se recorda disso. Você disse, era meu colega na base do Vitória. Isso deve ter abalado, ele foi dispensado, e isso deve ter abalado, o cara está perdido. Você se recorda disso? Pedro Henrique. Pedro Henrique, né? Era o jogador, eu lembro, sim. Eu não lembrava do nome, aí também realmente se dizia demais. Mas eu me lembro muito bem da sua reação, que praticamente foi uma coisa assim de entrar em prantos. Não foi aquele choro exagerado no meio da rua, mas as lágrimas caíram do seu rosto. Quando você viu aquele seu companheiro, né, que tinha sido dispensado há pouco tempo, nu, sujo, né? Tudo aqui está muito vivo na minha memória. Eu só não sabia o nome. No sujo, maltrapilho, né? Pedro Henrique. Né? Nós morávamos juntos na rua Areal de Baixo, na 2 de julho. Ali onde Vitória botava os jogadores da base, né? Na pensão. Vocês moravam juntos. Na pensão de Dona Joventina. Dona Joventina, isso mesmo. Outro dia a Ferreira falou dela aqui também, se lembrou. Dona Joventina. Mas só estou dando esse exemplo, só para vocês verem. Só um parênteses nessa. Conheci aqui, por coincidência, um médico aqui de Vitória da Conquista chamado Dr. Ramon, que por coincidência é neto de Dona Joventina.
E nós Nossa. ficamos aqui horas conversando sobre os tempos lá da Rua Areal de Baixo. São duas ruas, Areal de Baixo e Areal de Cima, ali na Aham, 2 de Julho. isso. Ferreira já contou umas histórias aqui também na época. Mastrilo contou várias histórias de quando ele esteve nessa Ferreira, função ainda. Mastrilho, velhos parceiros. Francisco Veiga Mastrilo, grande figura, grande amigo. Um abração para você, Titila. Ele disse que ia assistir a live hoje. Bom, sim. Então eu só citei esse exemplo porque foi uma coisa que me reapareceu na memória esses dias, depois do dia que nós marcamos, combinamos a live para hoje. E eu disse, eu vou citar, que eu vou mostrar um exemplo, né, dos vários que eu poderia citar aqui, do caráter desse cidadão que eu estou conversando aqui agora, nesse momento. A live está já no ar, né? Então, esse episódio nunca saiu da minha cabeça. De vez em quando eu me lembro disso, só não sabia o nome do rapaz. Mas sim, Eva, Obrigado vamos, pela vamos, memória. entrar, vamos entrar então no assunto propriamente dito. Você lançou a sua pré-candidatura à Federação Baiana de Futebol. O que lhe levou a tomar essa decisão? Né? Como nasceu esse seu desejo de ser pré-candidato, certamente, futuramente candidato, de fato, de direito, né? À presidência da Federação Baiana de Futebol? Boa noite, um grande abraço, viu, Eder? Chile, boa noite. Primeiro, é um grande prazer estar falando com você novamente para o seu público. Muito feliz por suas palavras, pela consideração, pelo respeito, pelo carinho, pelo cuidado, inclusive, que você sempre teve conosco, já de muitos anos, desde quando você me entrevistava na Fonte Nova, na época de juniores do Vitória. Me lembro que eu fui jogar em São Paulo, na Catanduvense, você me mandava, quando eu pedia as fitinhas do Senhor do Bonfim, naquela época Exatamente. via cartas, e aquilo fazia um sucesso, porque é uma lembrança do nosso estado, né? No interior de São Paulo, as pessoas não conheciam. Enfim, só para recapitular um pouquinho dessa Mas isso é amizade bacana, eu gosto dessas histórias, sabia? que foi construída lá atrás. É verdade. Almoçávamos várias vezes no restaurante vegetariano na Vida 7 também, não sei se você se lembra disso. Largo Enfim, 2 de Julho também no Gênova. no Já fechou Gênova, as portas há muito exatamente. tempo. Né? Imagino que sim. Então, são histórias que não voltam mais, né? Mas que foram importantes, ajudam no crescimento da gente como pessoa, como cidadão, ter passado por situações assim. Isso faz parte da história dos degraus que a gente tem que subir na nossa vida. Bom, me encontro aqui hoje, Tilé, já há 17 anos como fundador e presidente do Vitória da Conquista. E não são, assim, 17 dias. Vamos cumprir 17 anos agora, no dia 21 de janeiro, já estou fazendo a conta para cima, porque já se aproxima o 17º aniversário da nossa instituição. Então, imagina o período que foi isso, você convivendo com o futebol profissional como gestor. Antes já tinha sido, por 20 anos, jogador de futebol profissional, uma pequena experiência como treinador também. Então, eu brinco sempre que eu passei pela chuteira, pelo apito, e agora estou com a pasta e a caneta. E, na verdade, eu entendo que seja a pior função, é a de maior responsabilidade, porque qualquer decisão que você tome, ela pode impactar diretamente, de forma positiva ou negativa, na vida das pessoas. Somente quando você lidera hoje uma instituição com quase 60, 70 funcionários, lidando com o futebol, que, como profissão, que não é exato, por mais que você se programe, acontecem sempre muitas surpresas. Baseado nisso, nesse período que a gente vem entendendo melhor como funciona o futebol, na época que nós jogávamos, que nós torcíamos, a gente pensava que o futebol só se ganhava dentro de campo, ali, 11 contra 11. A gente não tem noção da estrutura, do entorno que é o futebol profissional, dos interesses, dos valores bilionários que o futebol movimenta hoje. Né? O futebol movimenta quase 1% do PIB, só para você, do nosso PIB, para você ter uma ideia, o que representa o nosso futebol, os interesses que estão por trás do futebol, cada dia mais pessoas se aproximando do futebol. Então, nós temos que tratar esse esporte com muita seriedade, porque a gente lida primeiro com vidas, com profissões de vários atletas que têm uma carreira curtíssima, com início e fim já pré-determinado. Você começa ali com 20 e poucos anos e passou de 30 anos, comercialmente você já não tem mais muito valor de mercado. Salvo os jogadores que jogam em seleção brasileira, que tem um nível maior, melhor, e que ainda pode continuar jogando. Esse sim ainda tem mercado, mas não mercado de compra e venda. Excepcionando, claro, aí os Messi, o Cristiano Ronaldo da vida, o Neymar e etc. Bom, então a gente, com esses 17 anos de experiência, a gente tem contribuído de forma direta e também indireta para o nosso futebol.
com os nossos objetivos, com a nossa maneira de gerir, com visão, valores e objetivos bem distribuídos, bem determinados e bem conscientes. Só que vai chegando um tempo que você pode pensar que você pode contribuir de forma mais direta com o desenvolvimento do nosso futebol. Não foi uma decisão só minha isso, Tilé. Em 2014 eu me lembro que meu nome já tinha sido ventilado para concorrer à eleição com Edinaldo Rodrigues. Na época eu entendi que ainda era muito cedo, não estava preparado para esse pleito que é tão importante, você comandar uma federação baiana, onde você representa vários clubes profissionais, várias ligas. Não é a mesma coisa de você comandar só um clube com os seus interesses. Então a gente preferiu esperar um pouco mais, nos preparamos, fizemos cursos de gestão esportiva, inclusive na própria CBF, com certificado. Foi um networking incrível, oito módulos em 8 meses de muito aprendizado, de muito conhecimento. E nesse momento agora que o futebol da Bahia, infelizmente, tem passado por um momento ruim, né? Os nossos times esse ano não tiveram uma boa representação nos campeonatos nacionais. Se você for observar o Série A, como o Bahia está hoje, infelizmente, apesar de ter começado bem a competição, hoje se encontra na zona de rebaixamento. O Vitória também, a Jacuipense, infelizmente, foi rebaixada. Na Série D, os clubes, infelizmente, também não avançaram, apenas a Juazeirense passou da fase de grupos, mas já ficou no primeiro mata-mata, um time que estava em plena ascensão, jogando com o Cruzeiro, com Volta Redonda, com o Sport, eliminando e, infelizmente, não avançou. Inclusive, estávamos torcendo muito para a Juazeirense, porque um acesso da Juazeirense nos colocaria na Série D o ano que vem, porque eles já têm essa competição. Vamos agora ter as competições de pré-nordeste, esperamos que possamos classificar nossos clubes para melhorar. Por que eu digo isso, Tilemon? Nossa posição no ranking hoje, ela está bem ameaçada. Nós estamos hoje em 9º lugar no ranking nacional das federações. Podemos ser ultrapassados aí por Pernambuco e Alagoas se tivermos um desfecho infeliz na colocação dos nossos times agora no campeonato nacional. Com essa perda de ranking, você pode perder uma vaga na Série D, que hoje são 3, você pode perder para 2. Olha o efeito dominó dos resultados que nós estamos obtendo esse ano. Esperamos que o ano que vem a gente consiga remontar isso dentro do campo, que não está ligado diretamente à parte administrativa de federação. Né? A federação não administra clubes, de forma direta não, mas tem um poder de participação muito grande, principalmente na parte de montagem de calendário, de captação de recursos, de apoio com qualificação de arbitragem, que hoje define muitos jogos. Então, baseado nisso, as pessoas começaram a me procurar, sugerindo essa possibilidade. A gente vem conversando sobre isso há praticamente 2 meses com alguns pares, pessoas de influência, pessoas que têm uma experiência muito grande dentro desse cenário. Eu, inclusive, conversei, eu quero tornar isso aqui público, a gente não tem nada contra a Federação Baiana, nada contra o presidente atual, o Ricardo, muito pelo contrário. Desde quando nós começamos como clube, nós só conhecemos 2 administrações, que foram a de Edinaldo Rodrigues, durante praticamente 13 anos, e agora Ricardo com seus 3 anos de administração. Então, nós tivemos sempre esses 2 exemplos. O relacionamento sempre foi muito profissional com ambos, reivindicando sempre, claro, nossos direitos, respeitando e cumprindo nossos deveres como instituição. Eu procurei para tentar fazer uma adesão na chapa da eleição, para que eu pudesse entrar, não querendo tirar lugar de ninguém, repito, mas uma oportunidade como vice-presidente ou talvez como diretor executivo de futebol para representar o interior, tanto no profissional como no amador, na divisão de base, no futebol feminino, ou seja, tentar colocar todos no mesmo conteúdo para oxigenar um pouco mais esse futebol. Não foi possível, então ele disse que não teria outra maneira de tentar conquistar esse objetivo que por hora está traçado e já está decidido, a não ser via eleição. Então eu o comuniquei plenamente, sem nenhum tipo de crítica, de falar que está tudo errado. Em nenhum momento ele me viu falando disso, nem vai ouvir. Muito pelo contrário, tenho um respeito muito grande por todos que ali trabalham. Mas vamos buscar nosso espaço perante aí as ligas, perante os clubes profissionais, porque eu me sinto hoje muito mais preparado do que há 4 anos atrás, do que há 7 anos atrás, desculpe. Obviamente que é um cenário diferente, você vai precisar de um tempo para se acostumar e entender o mecanismo interno da instituição, mas são 17 anos aqui gerindo um clube, então a gente vai tentar colocar isso em prática, oxigenando o Tilemon e fomentando principalmente o futebol, que a federação representa os clubes, né? Nós somos filiados, ela apenas representa, quem tem que estar aparecendo são os clubes, são os jogadores, os ex-jogadores, dando a oportunidade para resgatar esse passado desses jogadores também,
escutar sindicatos, escutar a arbitragem, como a gente vem já fazendo, tentando entender o que pode ser feito para qualificar mais, melhorar mais nesse sentido. Já estamos conversando com lideranças do futebol feminino também para entender o que pode ser feito para essa melhoria, ou seja, oxigenar a divisão de base, entender por que não se tem mais competições juvenil e infantil também nos interiores, entender o que for melhor para o futebol com decisões que têm que ser tomadas com as pessoas que vivem do futebol. Se não for meu nome agora na presidência, que se for continuar Ricardo, ou que entre outra pessoa, que seja alguém do futebol, para que possa entender essa vivência que nós estamos lá de cá, como eu falei anteriormente, de 17 anos, a gente sabe quais são os desejos, quais são as carências que a gente passa, excluindo aí Bahia e Vitória, praticamente todos os times do interior têm as mesmas dificuldades. Foi mais ou menos nesse tom, nessa direção, eu acabei estendendo um pouco minha resposta, mas já Não, fique tranquilo. Um pouco do que a gente pensa, Tilé, para você entender perfeitamente, ficar bem claro essa situação, de que é um desafio novo e que a gente vai tentar buscar aí esse espaço na presidência, até por uma aclamação de muitas pessoas aqui, dos times das ligas, dos times da primeira divisão, da segunda divisão. Tenho tido uma recepção aí muito grande, até me surpreendi em tão pouco tempo, com tanto apoio que temos recebido. Então, eu acho que pode ser o momento de encarar esse novo desafio e espero que eu possa contribuir de forma positiva para o futebol em geral. Fique tranquilo, quando você tiver de dar uma resposta mais longa, não tem problema nenhum. Eu acho muito mais importante a participação do convidado do que as minhas perguntas aqui, né? Eu gosto quando o convidado ele procura colocar as coisas de forma minuciosa, né? Porque isso aí enriquece exatamente o que ele quer mostrar, e no caso aqui, a pré-candidatura do meu amigo Aderlane Amorim. Você tocou num assunto aí que foi muito interessante, e só para deixar claro, e aí eu digo de novo, permitam-me dizer de novo, olha o caráter desse rapaz. Você ligou para Ricardo, atual presidente, para comunicar a ele que desejava sair candidato. Quer dizer, eu não vejo ninguém fazer isso, sinceramente, né? Mas primeiro tentou conversar com ele se você teria alguma oportunidade para fazer parte da própria chapa dele, né? Embora você já tivesse na sua cabeça que você sairia como pré-candidato. Como houve uma negativa, você então apenas comunicou a ele que tem o desejo de ser candidato à presidência da federação, né? Eu acho que é mais um exemplo que eu estou dando aqui do seu caráter, me permita, meu amigo. A gente não precisa ficar jogando confete, mas são fatos que a gente tem que mostrar, né? Porque aí você consegue ter uma ideia melhor de quem é a figura, de quem é a pessoa, né? No caso aqui de hoje, como eu estou conversando com a Aderlane Amorim. Então, foi isso mesmo que aconteceu, Ricardo. Você ligou para Ricardo, ia comunicar a ele a candidatura, e aí passou por uma conversa de ser candidato a vice na chapa de Ricardo, para poder ganhar mais experiência internamente, ou ser colocado como alguém do futebol, ou seja, trabalhar como uma pessoa do futebol na federação, né? Porque seria uma espécie de representante dos clubes do interior. Foi isso mesmo que eu entendi? Exatamente, Léo. No domingo retrasado, hoje fazem 10 dias que tive essa conversa com ele. Eu já vinha conversando com alguns clubes, inclusive ele, desculpa a redundância, inclusive ele me falou que já sabia dessa minha intenção, porque alguns clubes que eu tinha conversado já haviam ligado para ele no sábado à noite, que o telefone dele não tinha parado. Infelizmente é assim que funciona, né? A gente não sabe por quê, mas teria que ser informado, é natural e faz parte do processo, estamos todos envolvidos. E no domingo pela manhã nós conversamos demoradamente. Ele ainda é o nosso presidente, né? O Ricardo hoje, Ricardo Lima, o senhor Ricardo Lima é o atual presidente da federação. Ele tem mais um ano de mandato. O ano passado nós temos competições, temos campeonato para serem disputados. Então eu tenho que tratá-lo como presidente, normal. Não vou tratá-lo nunca como adversário, nem nada político. E longe disso, como eu falei, a relação sempre foi muito boa, muito profissional, muito ética, como eu procuro fazer com todos. Federação, imprensa, torcida, enfim, funcionários. Acho que tem que fazer parte da nossa profissão. Mas foi isso foi o que aconteceu, Tilano. Foi exatamente assim. Tem gente até de Colatina aqui se manifestando, que você jogou por lá. Joguei 2 anos lá em Colatina, cidade maravilhosa. Jogamos lá com o pai de Neymar. Quase ninguém sabe disso. O quê?
Na época que nós jogamos em Colatina, quem fazia parte do ataque comigo era o pai de Neymar. Jogamos 2 anos juntos Ah, o lá. pai de Neymar foi seu companheiro de ataque? 90, 91. Rapaz, um Neymar abraço, Júnior meu... nasceu em 92, né? Então, um ano Aham. depois, o maior jogador, um dos maiores Coisa jogadores da do mundo vida, né? nasceu. Coisa da vida. É. Um Né? abraço pro meu Morávamos queridíssimo. no mesmo quarto de hotel, inclusive. Aham. Um abraço pro meu queridíssimo amigo. Olha outro aqui que eu tenho um carinho, uma admiração enorme. Lima Van Dijk Lima, atacante, ex-atacante. Né? Um abração, Dick. Gente boa da Figura melhor qualidade. excepcional, o Van Dijk. Tenho a maior admiração como Eu profissional, como também. pessoa. Uhum. Eu também, Ana. Meu amigo Chico Farias, um abração para você. Nosso futebol está precisando de gestores profissionais e competentes. Chico Farias é um querido amigo lá de Senhor do Bonfim, era cantor, entrevistei muito no meu início de carreira na Rádio Sociedade da Bahia. Parabéns a Deus pelo excelente trabalho à frente do Vitória da Conquista, que venham novos desafios. É o recado de Van Dijk aqui para você. Deixa eu ver aqui se tem mais Obrigado. algum recado, porque... Ô, meu querido Lucimário, aguente um pouquinho aí, meu amigo. Lucimário é da Baianidade Esportiva, né? Ele fez aqui umas duas perguntas que já estavam na minha cabeça para Delane, mas eu faço depois na sequência porque eu estou tentando estabelecer uma ordem cronológica do que está acontecendo. Né? Primeiro foi exatamente o primeiro passo que ele deu, de ligar para Ricardo. Assim, qual foi a reação de Ricardo quando você disse isso? Você sentiu que ele ficou insatisfeito, não manifestou insatisfação alguma? Como é que ele reagiu, Eda? Para mim, de forma natural, Tile, porque ele mesmo me confidenciou que já estava sabendo, que ele tinha Uhum, recebido vários telefonemas no sábado. uhum, Me atendeu super bem, sempre da mesma maneira que nós sempre conversamos. Ao final, ele me desejou boa sorte, é um processo natural, é democrático, devem ter outros candidatos também. E é assim que funciona, né? É uma instituição pública, não é privada. Todos podem concorrer a esse pleito, que seja pessoas mais ligadas ao futebol. Há 20 anos que não tem eleição na federação, né, Tile? Você acompanha há muito tempo o futebol da Bahia. Há 20 anos sempre foi aclamação, sempre foi recondução de cargos. Então agora, talvez por isso, houve essa movimentação tão forte após o nosso anúncio para essa candidatura, porque mobilizou, é um fato novo que vai acontecer. Esperamos que a gente tenha sucesso, que a gente consiga registrar nossa chapa, tem que cumprir aí os protocolos burocráticos, que estamos também antenados para isso. Ver a divulgação, como você falou, a gente não sabe se a eleição vai acontecer em janeiro ou em dezembro. Pelo estatuto, ela já pode acontecer a partir do dia 16 de janeiro. Você imagina você divulgar um edital de convocação para uma assembleia, em 14 dias você fazer campanha, registrar chapa, ou seja, é bem difícil. Então a gente está se preparando de forma bem responsável, bem transparente, que vai ser a temática, o mote da nossa condução, tentar fazer uma gestão participativa, né, onde as decisões mais relevantes, claro, tem que caber ao final ao presidente, mas elas vão ser consensuadas, né, divididas. A gente pensa em tentar trazer mais para perto, quebrar a fechadura das portas, tentar uma aproximação maior com todos, seja profissional. Claro que o profissional você tem que ter um mecanismo de trabalho diferente, o amador, pela dimensão que são, né, 202 ligas, imagine você atender 202 ligas, você não vai conseguir agradar, nem ter unanimidade em todos, mas que seja uma democracia de forma coletiva, onde a maioria possa estar contribuindo. Vai acontecer alguma insatisfação em algum momento. Na Série a gente tentar adequar o máximo possível a questão do calendário. A gente sabe as dificuldades que Bahia, que Vitória tem, tentar motivar essas equipes para que voltem a jogar o nosso Campeonato Baiano com as equipes principais, para voltar a movimentar a torcida, a imprensa, criar uma atmosfera diferente para o campeonato, entender por que não acontece isso. A gente sabe que tem um calendário aí que, para eles, que tem muitas competições, realmente é muito desgastante, e a gente tem que tentar encontrar uma saída, tentar buscar mecanismos com o governo do Estado, com parcerias, com TVs. É um processo natural que envolve o futebol, mas massificando, Tilamão, principalmente, um trabalho social que a gente pretende fazer com as divisões de base de toda a Bahia. Tentar fazer uma parceria governo do Estado, governo municipal, presidente de ligas, para que, em contrapartida, nos dê apenas competições, desde infantil, juvenil,
e sub-20 na cidade, para você tentar tirar o garoto da droga, tentar tirar o garoto do computador, do telefone celular, tentar contribuir de forma positiva como inserção social na sociedade. Além de jogar futebol, você contribuir com o desenvolvimento populacional e regional e estadual da nossa comunidade. Se não se tornarem jogadores de futebol, mas que você crie um objetivo para um garoto. Isso depende muito mais das prefeituras municipais, obviamente, mas a gente tem que tentar criar mecanismos, motivar esses polos para que essa competição aconteça. Hoje você não vê mais tantos campos de futebol na cidade, não tem mais muito movimento de periferia, tentar movimentar o futebol até das favelas, da periferia, ou seja, de zona rural. Mecanismo para isso eu acredito que tenha, porque na CBF está claro que tem um apoio financeiro para as federações para que possa estar incentivando o futebol amador. Eu imagino que isso deva ser feito. A gente também não pode estar falando de fora por que faz, a gente não tem essas informações, como eu falei, a gente precisa entender o mecanismo interno da instituição, se vai ter ferramentas para fazer tudo isso. A gente tem um estatuto, a gente está observando o balanço financeiro dos 2 últimos anos da federação, realmente tem passado por dificuldades, que é normal pelo período. Então é isso que a gente tem que oxigenar isso também, para você atuar diretamente nessas frentes, você tem que motivar público, motivar a televisão, tentar trazer as pessoas mais para os estádios. Um tema que eu acho importantíssimo é você precisa qualificar a arbitragem, entender o universo de como funciona a arbitragem, para que a margem de erro diminua bastante, porque, como eu falei anteriormente, né, é decisiva a arbitragem hoje, os erros são naturais, o VAR desmontou aí vários placares, vários resultados, vários lances. Então é tentar trabalhar nesse sentido, criar um departamento de análise de desempenho em prol dos clubes, à disposição dos clubes, não só no intermunicipal, mas também no profissional. Por exemplo, no intermunicipal, acho que você deve ter essa informação, a gente recebe as informações como profissionais dos jogadores de destaque do intermunicipal, a gente sempre recebe essa informação da federação, mas quem faz essa observação são os árbitros. Eu acho que tem que ser mais profissional, o árbitro tem que estar lá para apitar, não pode estar preocupado ou vendo se por aí aparece a municipalidade para informar. Então isso aí tira um pouco o foco da arbitragem, ou se não tira, pelo menos ele não consegue fazer nem uma coisa nem a outra. Então nós temos que criar esse departamento em prol dos clubes, para quando você estiver precisando, você lançar a mão desse. Não deve ser uma função muito cara, talvez tecnicamente também não deve ser difícil essa adaptação, porque a gente às vezes fica sem direção aqui para tentar construir essa projeção dessa nave de jogadores e temos dificuldade. Então você, como federação intermunicipal, imagine 202 ligas, se todas resolverem participar do intermunicipal, o manancial de jogadores que a gente não vai ter, definir um critério para a idade, se é sub-23, se cria um limite, quantidade acima, porque você também fere aqueles jogadores que vivem do intermunicipal, muitos acima da idade ainda vivem do intermunicipal, tentar encontrar uma solução para tudo. Sei que falando assim é muito fácil, que a gente está de fora, mas entrando e entendendo o mecanismo e as ferramentas que nós teremos disponíveis, a gente vai poder tentar lançar mão desses nossos projetos, que eu estou inclusive tornando público agora, Tilé. Tornando público para você, em primeira mão, que é o que a gente pensa em fazer, mas você vê que tudo voltado para o futebol, na parte de futebol e na parte de gestão, aí entra a captação, contratar profissionais para buscar patrocínios, tentar uma aproximação com o governo do Estado, Ministério Público, a questão de segurança, tudo que envolve o futebol, a gente tem que estar antenado para tentar dar essa oxigenada, claro, torcendo para que os resultados em campo também contribuam. Um abraço, outra figura querida. Hoje, graças a Deus, muita gente boa entrando aqui na nossa live. Meu querido amigo Emerson Orlando Melo, que até recentemente estava na base do Vitória, dirigindo a base. Boa noite, Tilé, sucesso ao Ederlane no novo desafio. Eu estou sabendo, até hoje ele não me disse nada, que igual o Marcelo também quer se lançar candidato à presidência da federação. João, você não imagina como é esse processo, João. Só para subscrição, você tem que ter 20% do eleitorado lhe apontar como candidato, né, com a aceitação, o seu nome para ser candidato. Se nós temos 202 ligas, e não sei aqui dizer agora quantos clubes da primeira e da segunda divisão, nós estamos 60, falando aí quase de... Hã? São 60. No estatuto de hoje são 60 clubes. 60 clubes? Isso. Imagina. Só 10 disputam pela divisão.
Só 6, e tem esses outros todos, 40 e pouco. Imagina. Então, quer dizer, o colégio eleitoral vai mais ou menos, então, quase 300 pessoas. 300 representantes. Quase. Faça uma conta, só para poder fazer a conta fácil e rápida. Você teria que ter, João, e eu acredito nesse particular aí, que a Adelane tenha mais facilidade, embora vá ter dificuldade também, de ter uma subscrição de 60 filiados da federação, não é isso? Não, 300, admitindo o número de 300, 60 filiados indicarem uma subscrição para o seu nome para ser candidato. Então, eu acho que nesse momento é muito difícil para João. Muito difícil para João. Né? Ele não tem contato nenhum com liga, com clubes. Assim. A Adelane já é do meio, então acho que para a Adelane, que vai ter dificuldade para arranjar os 60, vai ser difícil. Imagine uma pessoa que está afastada. Bom, mas aí eu não quero aqui também dizer que não seja candidato, não, porque isso aí é problema de cada um, né, e cada um tem que tomar a sua decisão. Aliás, eu até fiquei surpreso quando surgiu o nome de Adelane. Isso aí você não precisa comentar, não, viu, Eda? Deixa eu só falar o que aconteceu. Não quero que você entre em atrito com ninguém, não. Eu só quero dizer aqui que, por exemplo, saiu a notícia no site Bahia Esportiva, né, que foi o primeiro que divulgou a candidatura de Adelane. No início da tarde, saiu pela manhã. No início da tarde, eu fui procurado pelo vice-presidente da federação, Manfredo Lessa Pinto, que nunca tinha me procurado em momento nenhum nesses quase 20 anos como vice-presidente, eu acho. Ele vinha até de Adinaldo Rodrigues, né, como vice-presidente, para me perguntar se era verídico um áudio que ele tinha escutado quando a Adelane estava dizendo no áudio que ele contava com o meu apoio e tal. Eu achei estranho, não quis ser deselegante, mas com certeza você não viu um áudio desse, Manfredo. Com toda certeza, a Adelane não passou áudio para ninguém dizendo que eu estou apoiando a candidatura dele, embora possa até vir apoiar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não voto. Eu posso fazer um trabalho, digamos assim, de bastidores, ou para Adelane, ou para Ricardo, só para você entender o contexto da coisa. Mas não seria verídico um negócio desse, porque eu tenho certeza que a Adelane não falou. Só que eu não quis. O que eu disse a ele é o seguinte, olha, eu sou amigo da Adelane há 40 anos, né? Não apaguei essa conversa até hoje. Eu tenho essa conversa no meu WhatsApp. Foi via WhatsApp. Eu conheço a Adelane há 40 anos, sei do seu caráter, da sua condução, acho que é um nome leve e limpo e que vai repercutir bem nos meios esportivos. Ele aí desconversou, acabou, não, só foi só para saber e tal. E sumiu. Quase meia hora depois, me liga meu queridíssimo Silvio Mendes Júnior, né? Que eu tenho assim como se fosse até um filho mesmo. Meu querido Silvio Mendes, pai, sabe do carinho, da consideração que eu tenho por ele e pelo filho, para saber se eu estava como coordenador da campanha de Adelane Amorim. Veja como as fofocas correm, rapaz. Como a coisa corre numa velocidade, né? Eu não tinha dito nada a ninguém, eu não me pronunciei de nada. Veio essa conversa de que ela tinha passado um áudio para alguém aí que chegou ao conhecimento do vice-presidente, dizendo que eu estava apoiando a candidatura dele. E eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo que o áudio não é verdadeiro, porque não foi. Tenho certeza que a Adelane não disse isso para ninguém. Em áudio, dizendo para alguém passar o áudio para Manfredo. Então me desculpe, viu, Manfredo, mas realmente, e é uma coisa que eu detesto. Eu tenho independência nos meus 45 anos de imprensa. Uma coisa que eu detesto é que alguém me procure para perguntar alguma coisa. Porque assim, ninguém aqui é menino, né? Eu já estou com 61 anos de idade. Então, se eu decidir apoiar a Adelane, ou se eu decidir apoiar Ricardo Lima, por exemplo, pouca diferença vai fazer, porque eu não voto. Eu não tenho voto no colégio eleitoral. Eu posso fazer o meu trabalho de formiguinha, que nos bastidores eu sei como é que a coisa funciona. Né? Posso ajudar? Posso, um a outro. Mas assim, eu detesto, e principalmente quando eu dou uma opinião, e que o sujeito no outro dia me liga para perguntar por que você disse aquilo? Eu não dou satisfação a ninguém, porque não devo um centavo a ninguém. Entendeu? Então eu não gosto, porque eu acho que eu tenho minhas posições, né, de absoluta independência. Fui assessor de 3 presidentes da Federação Baiana de Futebol, 3 mandatos. Marcos Andrade Dias, no início dos anos 80,
Antônio Pereira Piton, meu queridíssimo amigo. Esse era um dirigente que eu permitia que entrasse em alguma seara de minha vida, porque era um homem de bem, um homem sério, um homem honrado, que foi, no final, enxotado do Bahia por um bocado de mau caráter que tinha lá dentro na época. Né? E, por último, eu fui assessor da presidência de Virgílio Elísio da Costa Neto. Então, eu conheço bem como é que a coisa funciona. O que eu não gosto é que ninguém venha querendo me tirar satisfação de alguma coisa. Eu detesto isso. Por favor, não me liguem para esse tipo de coisa. Né? Porque eu sou capaz de perder a paciência e acabar saindo da linha. Uma coisa que eu não gosto é sair da linha. Né? Mas, assim, eu fiquei perplexo, surpreso, porque vinha uma mentira dentro da conversa, de que Ederlan tinha passado um áudio que chegou ao conhecimento dele, Manfredo, de que eu na voz de Ederlan, tinha dito que eu estava apoiando. Porque foi o primeiro dia, o dia de lançamento do nome, minha gente. Ederlan não tinha nem iniciado esse tipo de procedimento de saber se fulano apoia, se ciclano apoia. Pô, mentira não dá, velho. Eu detesto mentira. Detesto mentira. Se é uma coisa que mentira do sério, é mentira. Bom, dito isso, e meu querido Mendes Júnior, aí eu já fui mais maneiro, porque Mendes Júnior me ligou, não foi áudio, não foi zap, me ligou, foi ligação, né, perguntando se eu seria o candidato, ou seria o coordenador da campanha. Diga a alguém que lhe disse isso aí, que é mentiroso, que a Ederlan lançou a candidatura dele, pré-candidatura dele, hoje. Eu acho que nem a Ederlan sabe ainda quem é que vai coordenar essa campanha. O fato começou hoje, como é que ele já tem coordenador de campanha, já tem tudo isso? Assim, rapaz, esse jogo, ainda bem que Ricardo Lima, por quem eu tenho uma simpatia muito grande, não me ligou para nada. Porque eu teria, por exemplo, eu tenho uma certa relação boa com o Ricardo, mas para conversar sobre um assunto desse, eu iria perguntar a ele, mesmo que em off, por que ele votou em Feijó para a presidência da CBF. Quando Edinaldo Rodrigues Gomes foi quem o tornou presidente, porque ele não tinha colégio eleitoral a favor dele, nada disso. Né? Então, assim, eu estranhei, mas como ele não me telefonou para perguntar nada, eu não pude fazer essa pergunta para ele, que seria uma pergunta entre eu e ele, só para saber, para entender o porquê chegou a esse ponto, né, de Ricardo Lima ter votado em Feijó para a presidência da CBF. Para mim, isso é o fim da picada. Rapaz, uma coisa dessa eu não posso entender, não posso aceitar. Né? Embora cada um faça a sua vida o que quiser, mas eu acho que para você fazer uma análise assim, Ricardo tornou-se presidente por causa de Edinaldo. Ricardo não tinha votos no colégio eleitoral, os votos do colégio eleitoral eram de Edinaldo Rodrigues. Aí o cara vai votar como presidente da Federação Baiana, na CBF. Edinaldo era um dos candidatos. Né? O cara vota em Feijó, eu sinceramente não entendi. Desculpa, eu tenho porra nenhuma. Né? Não entendi nada. Mas, enfim, como o Ricardo não me ligou, eu não pude esclarecer essa dúvida que eu tenho até hoje. Mas sim, Éder, você já começou os contatos, você tem conversado, você já tem viajado no sentido de angariar. João Marcelo colocou alguma coisa aqui, eu acho. Eu vou deixar você... eu apenas falei com o Ederlan da mesma forma que ele falou com o Ricardo. Eu sou um nome. Sim, João, claro. Nós temos 3 nomes. Claro, eu não estou dizendo que você não deva sair candidato, não, João. Estou dizendo só das dificuldades que, para se candidatar a presidente da federação, essas dificuldades são enormes. Porque existe um negócio chamado subscrição de chapa. Né? E a subscrição de chapa, você tem que encontrar 20% do colégio eleitoral, e eu estimei em 300, talvez seja um pouquinho acima do que é realmente, né? Mas foi só para fazer uma conta fácil. Você vai ter que ser apontado em documento com assinatura de 60 filiados da federação, indicando o seu nome para concorrer. Então, se você tem os 60, eu acho que você tem que sair mesmo. Tem que sair mesmo, candidato. E é um bom nome também. Mas eu vejo que a Ederlan vai ter dificuldades em conseguir as 60 assinaturas, mas muito mais fácil do que você, porque a Ederlan está no meio do futebol, né? Presidente de um clube há 17 anos. Então, isso já facilita, está sempre em contato com os presidentes de clube, no dia a dia e tal. Enfim, foi só isso. Só nada contra João Marcelo, muito pelo contrário, meu querido João Marcelo. Né? Então voltando, sim, eu estava lhe perguntando, foi só porque o João escreveu aqui, eu não quis
deixar passar batido, assim, tipo, não responder a ele. Claro que eu tinha que responder, uma pessoa que merece todo o carinho e toda a atenção. Inclusive me apoiou na eleição para presidente do Bahia. Né? Inclusive o João me apoiou. Ele seria o meu homem de base, o meu homem do futebol de base. Mas enfim, vamos adiante. O assunto aqui é a federação. Depois eu vou fazer uma live com você, João, para você falar também da sua pretensão de ser candidato a presidente. Sim, Éder, então você já começou os contatos, tem visitado as ligas, como é que está esse processo? Já que você pode estar correndo contra o tempo, porque se o processo for aberto em 16 de janeiro, né, nós estamos aí há praticamente 3 meses. Outubro, novembro, dezembro, quase 4 meses. Né? Se o processo for colocado mais adiante, aí você está ganhando tempo. Como é que você tem conduzido para tentar convencer aos eleitores, né, aos integrantes do Colégio Eleitoral da Federação, no sentido de sua candidatura? Tilé, primeiro um abraço aí para o João, se ele ainda estiver aí assistindo a live. Ele realmente me comentou isso, que ele seria um nome também. É um grande amigo, desde a época que nós jogávamos contra lá no Bahia, Vitória. E eu defendo que tem que ter alguém que seja do futebol para entrar na federação, alguém que entenda, como eu falei anteriormente, e que se não for meu nome, que seja alguém que venha do futebol, para que pelo menos tenha um pouco dessa troca de experiências da parte de gestão com a parte de campo, do convívio ali, de vestiário, enfim, com comissão técnica e etc. Como o colégio eleitoral são as ligas e os clubes, nada mais natural do que você tentar se contactar com todo esse colégio. Temos uma estratégia já atuante nesse momento. Estamos escutando, como eu falei, várias ligas. As reclamações são basicamente as mesmas, praticamente 80% com as mesmas reclamações. Ouvimos também o futebol feminino, ouvimos a arbitragem. Me consultei também com o presidente dos clubes da primeira e da segunda divisão, com quase todos, que é o universo que eu venho vivendo. Eu, inclusive, sou o presidente mais antigo aí desses que estão na primeira divisão, porque normalmente a troca de mandato, né, o presidente fica 4 anos, sai. Só eu e o Roberto Carlos, que estamos aí desde o início, mas o Roberto Carlos da fundação acho que foi em 2006, um ano depois do nosso. Então, assim, a gente tem essa troca de experiências há muito tempo com presidentes, com ex-presidentes. Conversamos com todas as equipes, praticamente, aí da primeira e da segunda divisão. A aceitação tem sido muito boa, obviamente, que é um processo democrático, político, tem que ser avaliado mesmo, vários nomes. É impossível você falar e não, você já tem nosso voto. E eu costumo dizer que eu não tenho como mudar, traçar uma personalidade agora, moldar uma personalidade, mudar em 3, 4 meses o que eu fui nesses 17 anos. Então, a minha história no Vitória da Conquista já representa o meu mote de campanha, porque todo mundo já sabe defeitos, virtudes e até onde a gente pode chegar com o nosso trabalho. Imagina eu começar a fazer uma campanha agora de 3 meses, prometendo um monte de coisa e sabendo que eu não fiz nada parecido nesses 17 anos. Então, o maior exemplo é a administração que a gente faz aqui no Vitória da Conquista, que eu tenho aqui no Conquista, talvez muita gente não saiba, mas eu exerço aqui, Tiramon, as 2 funções mais importantes de um clube de futebol, que é a presidência, onde você é responsável por toda a pirâmide, né, da instituição, e sou o diretor de futebol, quem monta os elencos, quem contrata, quem demite, quem faz a empresa funcionar é o campo, em parceria com a gestão, obviamente. Então, assim, se esses 2 pilares não funcionam, não tem. E nesses 17 anos, tudo de certo e de errado que aconteceu aqui no clube em relação à parte de contratações, enfim, atribui-se a mim. Então, esse é o meu espelho para que eu tenho apresentado às pessoas que eu converso. É claro que você tem maiores dificuldades, como você falou no início, com as ligas, porque não era o meu universo, embora tenhamos disputado 4 vezes o Intermunicipal, os últimos 4 Intermunicipais que aconteceram, nós disputamos com o nosso Sub-20, representando a seleção de conquista, então eu pude entender de perto também como funciona um pouquinho dessa competição, e depois você está no meio, você acaba identificando apenas como informação, com um olhar. E reitero que a aceitação tem sido muito boa. Senão eu já teria desistido, não teria nem começado no trabalho, e que se for para não ajudar, eu prefiro nem começar, ter que tomar espaço de alguém, criar, né, contendas aí, sabe que a eleição de qualquer coisa é um processo muito, muito delicado, você lida aí com vaidades, com egos das pessoas.
E a gente não está, eu tenho a minha cadeira aqui já pronta no Vitória da Conquista, você sabe que é minha, eu que fundei o clube, eu estou em mandato ainda até 2025, não tem por que eu largar uma coisa que é nossa praticamente, que a gente está aqui já acostumado com toda a engrenagem, para arriscar uma possibilidade. Se eu não estivesse preparado e se o cenário que me foi apresentado no desenho não me desse aí essa perspectiva de poder conseguir esse pleito. Eu não vou falar vencer, porque a gente não quer ganhar nada de ninguém, a gente quer apenas participar e fazer uma gestão participativa com todos que estão envolvidos. Uhum. Sim, aí você me dá a oportunidade de fazer duas perguntas. Uma, até pelo que eu mesmo falei aqui há pouco. Você já chegou a conversar alguma coisa com o Edinaldo Rodrigues a respeito da sua candidatura, que hoje é pré-candidatura, mas fatalmente vai ser oficializado, né? Você já trocou alguma ideia com aquele que tem, ou tinha até pouco tempo, todo o colégio eleitoral na mão, né? Que seria o nome forte, quem ele apoiar? Aliás, hoje Edinaldo Rodrigues foi confirmado como presidente da CBF até abril de 2023, viu, minha gente? Hoje teve a votação do Conselho de Ética que puniu eu posso chamar de ex agora, né, o ex-presidente Rogério Caboclo, que está definitivamente afastado da presidência até o seu final de mandato, que será março ou abril de 2023. E Edinaldo Rodrigues foi confirmado. Não sei se Ricardo Saber votou em Feijó ou se votou em Edinaldo Rodrigues, mas eu sei que Edinaldo Rodrigues, quem diria, né? Quem diria? O homem que veio com a maior humildade do mundo, conhece Edinaldo há muitos anos. Na gestão de Marcos Andrade Dias, nós trabalhamos juntos, durante toda a gestão, na mesma sala. Na mesma sala. Eu era a pessoa do departamento de competições e Edinaldo era o diretor do interior. Muitas vezes fomos para o bingo do Rio Vermelho, para o bingo do comércio. Né? Chegamos a bater R$ 5.000 uma vez, dividimos nós dois, 2.500 para cada um, chegamos a bater um bingo de 5.000. Então, assim, pessoa que eu conheço profundamente, né? Edinaldo Rodrigues, meu querido Edinaldo Rodrigues, que realmente é quem detinha, ou quem tinha o poder, assim, junto aos eleitores. Edinaldo é um cara, assim, bem idolatrado, vamos dizer, para não dizer idolatrado mesmo, na exceção da palavra, pelo pessoal do interior do estado, das ligas do interior. Tal. Então, eu acho que o peso de quem Edinaldo apoiar vai ser decisivo. Você chegou a consultar ou dizer a ele, como você fez com o Ricardo, que deseja ser pré-candidato e depois candidato à presidência da federação, Éder? O Edinaldo sempre foi um gestor muito participativo, né, em todas as nuances aqui da Federação Baiana. Então, todo tema que envolve o futebol baiano, claro que ele deve estar antenado, ele convive também com informações aqui do Estado. Como foi vinculado aí a nossa manifestação através da imprensa, claro, nós conversamos sobre essa possibilidade após o nosso anúncio. Muitas pessoas estão dizendo que ele está envolvido na nossa campanha. De forma alguma, Edinaldo está na CBF. Ele, imagina, olha só quantos problemas vem acontecendo nos últimos meses aí na CBF, principalmente aquele episódio com a Argentina, dos jogadores da Argentina, depois a questão de ingresso, agora calendário, agora a assembleia para as federações votarem na situação do Caboclo. Mas de forma assim, direta, não, até por ética, né? Como eu falei, ainda tem um presidente em curso, se não me engano, tem um envolvimento familiar também entre presidente e presidentes. E ele está no posto hoje de presidente da CBF e me desejou sorte no pleito. Atesta também o nosso nome, obviamente. Ele conhece o nosso trabalho, foram 13 anos aqui de gestão, de relacionamento, sempre profissional, como eu falei anteriormente. E me desejou boa sorte e que vença o futebol. Essas foram as palavras finais dele, mas que ficou surpreso. Ele fez questão de ponderar isso. Uma única vez nós conversamos, acho que foi na semana passada, ficou surpreso em ponderar que a aceitação do nosso nome estava sendo por ele de forma surpreendente pelo pouco tempo da divulgação e pelo o maciço apoio que a gente vem tendo segundo as informações que ele tem recebido. O que me deixou muito feliz, porque ele é uma referência administrativa aqui, porque passou muito tempo na federação. Não estou falando se boa ou ruim, mas tem praticamente 4 mandatos na Federação Baiana e hoje é o atual presidente da CBF, pelo menos até abril de 2023, onde ele pode se recandidatar
a presidência da CBF novamente. Felipe Alves, meu queridíssimo amigo Felipe Alves, só tem gente boa aqui na nossa live, que beleza. Fico feliz quando vejo tanta gente boa junto aqui comigo. Está dizendo que hoje a votação foi apenas para o afastamento, 27-0. Rapaz, Caboclo precisava ter 7 votos para se manter na presidência, teve 0. 27-0 o placar para o afastamento definitivo. Né? Que coisa, viu? A CBF tem dado muito azar. Não, a CBF ainda tem dado muito azar. Muito azar. Só bandido assumiu a CBF até hoje. Ricardo Teixeira, aquele Marco Paulo Del Nero, né? José Maria Mari com aquela cara de santo de pauoco. Até medalha o cara roubou, medalha lá na entrega da medalha, botou a medalha no bolso. É um absurdo, né? Isso para não falar das coisas grandes, né? Grandes no contexto. Eu espero que agora, com a Edinaldo, a coisa ela tenha uma tranquilidade, né? Que a CBF consiga entrar realmente na linha. Então, pelo que Felipe... Me permita só um comentário, Tilé. Até a própria FIFA, né? Você vê como está o futebol, o escândalo lá com o Blatter, com o Michel Platini. Que coisa absurda. Coisa absurda. O poder realmente só se entra pensando nesse locupletar. Essa que é a grande realidade. Mas, Felipe, obrigado, meu querido. Felipe disse que a votação de hoje foi somente para o afastamento. Então, deverá ter um novo processo. Mas eu acho que a Edinaldo se confirma, viu? Eu não conheço ninguém para ter jogo de cintura, para trabalhar nos bastidores como Edinaldo. Edinaldo Rodrigues já salvou o Bahia e Vitória, inclusive, de serem eliminados, de serem rebaixados por utilização de jogadores irregulares ao longo dos anos que ele esteve aí como presidente da Federação Baiana de Futebol. Edinaldo conhece os bastidores como ninguém. Eu posso dizer isso pelos meus 45 anos de vivência nesse meio, né? E por ter trabalhado com ele dentro da mesma sala com ele, na gestão de Marcos Andrade e na gestão de Virgílio Aliso, nas duas gestões. Só não trabalhamos juntos com o Antônio Pereira Piton, me parece. Não, com o Piton não. Piton me colocou como supervisor da seleção baiana, que naquela época tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções, né? Cada federação tinha uma seleção. Eu lembro que a gente teve um treinador chamado Vail Mota, e o seu Vail fez a relação, passou para a minha relação dos convocados, para levar conhecimento do presidente, o presidente homologado e tal. Então, mas Edinaldo não tem ninguém igual a Edinaldo Bastidores. Então, eu acho que eu tenho quase certeza absoluta que Edinaldo vai se perpetuar, não, desculpa, vai se confirmar presidente até abril de 2023. E aí, meu amigo, para quem era daqui, que ficava desdenhando do cara, realmente, meu irmão, é algo, né? Uma vida muda. Hoje o cargo é o dono do cargo de maior importância no futebol brasileiro. Cidadão que saiu de Vitória da Conquista, foi presidente de Liga de Conquista, né? Soube que jogou num clube amador. Uma vez ele me contou que ele jogava. Você não jogava nada, não, pelo amor de Deus. Ele disse, não, jogava bem e tal. Era esforçado. Ei? Era esforçado. Então, eu acho que ele vai se confirmar como presidente, agora não mais interino, né? Eu só espero que, se tiver uma nova eleição, meu queridíssimo Ricardo Lima não vote em Feijó de novo, né? Vote no Edinaldo, para poder Edinaldo ser confirmado como presidente efetivo, digamos assim, da CBF. Muito bem. Sim, então você disse que apenas comentou com ele, né, comunicou a ele que deseja, no caso que estou falando aí, Edinaldo, que deseja ser candidato. Ele parabenizou pelo seu trabalho aí no Conquista, disse que seu nome... porque não, a verdade é essa, que todo mundo pode pensar em ser. Agora, cumpra os dispositivos do Estatuto, que é uma dificuldade retada. Né? Você, João Marcelo, quem quiser ser candidato, pode ser. Agora, vá lá cumprir o que diz o Estatuto, porque senão sua inscrição é irregular. Né? Você participar do processo efetivamente, na hora de bate-chapa, você tem que estar inscrito e subscrito, digamos assim, né, que é o termo que usa no Estatuto é esse mesmo, é subscrição, né? É subscrição. 20% subscrição do colégio. E 20% do colégio eleitoral. Arranja aí 60 presidentes de clubes ou de ligas e faz a sua subscrição e dispute a presidência da federação. A coisa não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas a gente tem conhecimento de todo esse processo, sabe como é que a coisa tem que ser conduzida, né?
E alguém perguntou, acho que foi meu amigo Lucimário, o estagiário lá do Humanidade Esportiva, como é que fica. Acho que ele fez duas perguntas. Olha, a memória está até funcionando para esse Covid, é um negócio sério. Mas está dando para funcionar. Me lembrei aqui, sem ver aqui a pergunta agora, me lembrei das perguntas de Lucimário. Ele pergunta como vai ficar o Esporte Clube Primeiro Passo, se você for eleito presidente da federação, né? E o que mudaria no Campeonato Baiano. Sobre o Campeonato Baiano, você já falou. Como é que você pensa? Inclusive falou aí que pretende convencer Bahia Vitória a disputar com suas equipes principais. Você já dissertou sobre isso. Então, a pergunta que ficou sem resposta seria exatamente essa. Qual o destino do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista se você chegar à presidência da federação? É seu filho mesmo que vai assumir, Eda? Na verdade, eticamente, é praticamente impossível a gente, né, dentro dos nossos princípios, estar na condução das duas frentes. Eu teria que deixar o meu mandato, e o meu filho já é o vice-presidente desde a última eleição. É o que jogava a bola, o que joga? Jogou profissionalmente aqui, jogou no Colo-Colo. Jogava direitinho ele, porque parou tão cedo assim. Teve, falta de oportunidade, falta de mercado. Não misturávamos as coisas aqui também no Vitória da Conquista, né? Ele não era meu filho aqui como jogador, ele era um jogador do clube. Ele tinha que conquistar o seu espaço. E calendário às vezes dificulta, você joga 3, 4 meses, depois, se não tivesse uma oportunidade, aí 23, 24 anos, fez faculdade de administração, está fazendo faculdade de direito também, está se preparando. E está nessa composição, junto com o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Eduardo Moraes, que automaticamente eu assumindo o cargo de presidente da Federação Baiana, eles vão estar tocando o trabalho, que já está nos trilhos, né, praticamente. Ele não vai estar sozinho, vai estar amparado por esse corpo que já vem conosco há muito tempo. E nós começamos sem nada, Tilé. Quando eu comecei não tínhamos nada, uma máquina de datilografia apenas. Hoje ele vai começar com uma instituição já praticamente conhecida, né, e estruturada dentro das nossas limitações. Então vai pegar um trabalho já montado, para ele vai ser bem mais fácil. Espero que ele consiga dar sequência e a partir do momento que eu assumir a presidência da Federação Baiana, é como se eu nunca estivesse passado pelo Vitória da Conquista. O profissionalismo e a dedicação será total aos objetivos da federação. Eu acho que é Laninho ou Ianinho Pintor, dizendo que é Ederlane de Valente, será que é seu xará? Ederlane de Valente, boa noite para todos. Um abraço para você, Ianinho. Éder, eu sempre termino as minhas lives, assim como terminava nos programas, nos 780 programas que eu fiz, Papo com Tilé. Antes eu fui repórter esportivo de campo, depois fui comentarista da equipe da Metrópole, um dos comentaristas. Sempre me achei, inclusive, o reserva deles, porque lá só tinha fera, como só tem até hoje, né? Mas quando eu comecei a fazer o Papo com Tilé, quase 5 anos atrás, foram 780 programas nas duas rádios, na tudo um ano só. Depois eu fui para a Metrópole, eu fiz 3 anos e 2 meses, se não me engano. Foram 780 programas. Levei mais de 1.000 convidados ao vivo no estúdio. Se alguém faltasse, eu estava ferrado, porque o programa é com papo com algum convidado, né? Umas 3 ou 4 vezes aconteceu isso, mas eu imediatamente trocava a pauta, né? E nunca deixou de ter o programa por causa disso. Então foram mais de 1.000, porque tinha momentos, e eu vou começar a fazer isso aqui em live também, que agora já pode colocar mais de um convidado, né? Vou começar a fazer debates também. Eu fiz muitos isso nas eleições de Bahia e de Vitória, levava representantes de cada grupo para falar o porquê, se o grupo pleiteava alguma coisa no Conselho Deliberativo ou na própria presidência do clube. Então foram mais de 1.000 pessoas nos estúdios, mais de 1.000, considerando esses programas de 3, 4 convidados, né? E agora nós estamos na live quase 220, se não me engano. Então estamos bem pertinho de completar 1.000 programas. 1.000 programas. E a minha pergunta, a última pergunta, sempre foi a mesma, para todos eles. Todos eles. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Acredito que não, Tilé. A gente tem muitas coisas para dissertar, né, aqui nesse processo seletivo. São muitos projetos, não dá para falar de tudo. A gente vai divulgando aos poucos. Mas, basicamente, acho que você conseguiu sanar aí a curiosidade de muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo. É interessante que eles acompanhem de perto esse processo. As pessoas que acompanham o futebol, que torcem pelo futebol. Eu acredito que, para mim, foi uma oportunidade muito esclarecedora com as suas perguntas, não só as suas, como as das pessoas que estão participando também. Uhum.
Muito bem, André. Muito obrigado pela sua participação aqui, meu querido amigo. Certamente voltaremos a conversar no transcurso do processo, né? Porque aí daqui a pouco você vira candidato e aí a gente já é uma outra, né? Outro perfil de pergunta, um outro perfil de papo e tal. Desejo boa sorte a você, que é um querido amigo, uma pessoa, como eu já disse aqui desde o início. E, aliás, desculpe, viu, gente? Eu já disse, não preciso fazer média com a Adelane, nem ele fazer comigo, muito pelo contrário. Mas é respeito mútuo, tenho certeza absoluta disso. Você acabou de dar mais um exemplo do seu caráter. Você acabou de dizer que seu filho, você não usou o seu clube para seu filho jogar. Posso dizer algo em contrário a tudo isso, minha gente, que eu citei aqui? O cara é dono do clube. Tem um filho que joga direitinho, joga bem, o filho dele. Nunca a Ederlane botou o filho para jogar. Assim, por imposição do presidente. Quando ele teve a oportunidade, foi o treinador quem escolheu e que colocou, ou os treinadores. Né? É um negócio incrível, porque o presidente, dono do clube, não colocou o filho para jogar, né? Para empurrar a carreira do filho. Então, isso aí é outro exemplo de caráter, né? Para não misturar as coisas, como ele bem disse. É por isso que eu tenho uma admiração profunda por você, porque desde que eu lhe conheço lá atrás, você sempre teve esses posicionamentos corretos, né? De pessoa direita, né? De pessoa que o que acerta cumpre. Eu nunca vi um jogador sair do SCPP Primeiro Passo Vitória da Conquista falando que saiu com salários a receber. Nunca vi isso. Nunca ouvi isso. Se aconteceu, eu não tomei conhecimento, mas acho que não. Porque eu sei bem da linha. A Ederlane tinha um negócio interessantíssimo. Quando ele fundou o SCPP Primeiro Passo, que ainda era uma causa social, digamos assim, né, ele saía correndo no comércio, em vários comerciantes de Vitória da Conquista, e depois ele voltava, o cara colaborava com alguma coisa, depois ele voltava com a prestação de contas para entregar a cada um. Não é verdade? É isso mesmo. É. Tá com a Então, isso memória aí já boa, não tá diz. tão ruim não. Hein? Tá com a memória boa, não tá tão ruim não. Tá com a memória boa, não tá Não, para tão ruim não. fatos antigos, eu estou com uma memória bem melhor mesmo. Agora, diz a minha médica que isso pode ser sequela do Covid. Eu realmente tive Covid, passei bem pelo Covid, não tive muitos problemas. Fiquei meus 14 dias em quarentena dentro do quarto, mas nada mais. Então, eu tomei as minhas 2 doses de vacina da Oxford, né? Não tive reação nenhuma às vacinas também. Enfim, pode morrer de Covid ainda? Posso morrer? Pode. Diz que as vacinas não são garantias totais, né? Não tem 100% de garantia, então alguma coisa pode acontecer pela frente. Mas o que está Ô, acontecendo Tilé, comigo é. Hã? só pegando o gancho no que você falou aí, eu Hã? digo sempre aos meus jogadores aqui, quando a gente consegue cumprir os pagamentos, né, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, dentro das nossas proporções, obviamente, né, tudo é proporcional, mas eu sempre digo para eles que eu tenho mais prazer em pagá-los do que eles em receber, porque é o meu sentimento de dever cumprido com aquilo que eu me propus. E realmente é uma vitória quando a gente consegue, porque hoje é uma vitória você É conseguir verdade. fazer isso. Então, A mas depois de gente processo de pandemia e tudo mais, que os clubes ficaram, inclusive, até um certo determinado tempo sem poder Exatamente. jogar, né? As dificuldades são enormes. Por Uhum. isso desse play também, porque eu sei o quanto é sofrido conduzir um time de futebol. Eu imagino a dificuldade de todos, né? A gente conversa sempre com os presidentes das ligas, então, que se a prefeitura não apoiar, dificilmente elas não sobrevivem. A iniciativa privada talvez não sustente. Então é muito difícil. Então eu tenho esse compromisso de, se eu me propus a isso, eu quero fazer da melhor forma que eu puder. Uhum. Grande abraço, Eduardo. Muito obrigado mais uma vez. E no decorrer do processo, a gente volta a conversar aqui com os nossos seguidores, tá bom? Eu acabei não me despedindo. Agradecer a você pela oportunidade, pelo convite, pela voz, pelo carinho, né, pelo cuidado de sempre. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Um grande beijo aí a você e fica com Deus. Deus possa te abençoar sempre, você e toda a sua família. Estou sempre à disposição.